Nós estamos expostos a inúmeras ações de violência na nossa sociedade, e não é só na comunidade, não é? Isso a gente sabe. Nas escolas privadas também nós enfrentamos, por exemplo, pais que dizem assim, eu acho que meu filho tem que morder mesmo, e eu vou ensinar ele a morder. E eles falam isso para você. Então, assim, eu acho que a gente tem que parar um pouquinho, barrar um pouquinho esse romantismo da educação infantil para enfrentar, de fato, esse grupo diverso. Eu quero 2 grupos fazendo esse exercício. Numa sala de aula tem uma criança de 3 anos, toda inserida, presta atenção nas brincadeiras, mas quando ela é contrariada, ela fica muito agressiva. Eu sou Camila Albuquerque, professora de educação infantil, e hoje eu vou fazer o responsável pelo aluno mordido. Eu sou Ícaro Valentim, sou aluno e vou fazer o papel de pai do aluno que foi mordido. Eu sou Thaís, aluna, eu vou fazer o papel de professora. Boa tarde, tia. Boa tarde. O que tá acontecendo? Que meu filho foi mordido pra casa ontem. Como assim? Ele foi com uma mordida desse tamanho no braço, você não sabe? Você tá aqui o dia inteiro e não sabe? Senhora, eu tenho que cuidar de 25 alunos. Eu sou Gabriela Deluca, professora de educação infantil, e vou fazer o papel de responsável por aluno. Sou Gabriela Farias, no momento sou professora, de educação infantil, coordenadora pedagógica, e vou fazer responsável pelo aluno que morde. Mas como você quer que eu Oi, veja vim todos? buscar o Rian. Então vocês que são responsáveis pelo cachorrinho? O quê? Cachorro? Eu não tenho filhos ainda, mas eu me sinto um pouco mãe e participando da educação dos meus alunos, né? Claro. E assim, dá uma revolta, uma coisa assim por dentro, porque aquela mãe não entende qual é a dinâmica do crescimento e desenvolvimento dessa criança. E chamar de cachorro, você fica muito triste. E é comum as crianças terem uma agressividade, assim, uma mordida, um pontapé, uma briguinha. Isso é normal na educação infantil. Principalmente para os bebês, eles se mordem por comunicação. Eles não falam, então eles precisam se expressar de alguma maneira e, às vezes, eles usam a mordida. Isso é normal e cabe tanto à família quanto ao professor mediar e explicar para ele que ele não pode fazer aquilo porque ele está machucando o colega, mas de uma maneira que ele não se sinta também sofrendo uma agressão, né? Porque, de acordo com o que você fala, você também pode agredir. Eu sou Juan Felipe, professor de educação infantil, e hoje eu vou fazer o papel de diretor. Porque a gente sabe que a mordida é fase da criança. E a gente tenta compreender. Ah, é fase da criança. A professora tá fazendo o quê? Você não ensina a professora a trabalhar, não? É fase da criança? Sair e chegar em casa todo dia mordida? Desculpa, Não, a não é senhora todo tem que dia, entender. mãe. Eu não posso ficar vendo todo mundo, não dá. A senhora tem que entender isso. Quando a gente pensa em pais na educação infantil, eu acho que uma palavra ela é fundamental, que é credibilidade. Quando um profissional diz, eu não sei mais o que fazer com seu filho, como é que esse pai vai confiar de deixar esse filho com ele? Quem é você? Que formação você tem para lidar com aquilo? A professora tem informação suficiente para poder trabalhar. E por que as crianças chegam mordidas todo dia em casa? Todo dia meu filho também, Todo nosso dia? filho. É do meu que morde. Todo Então a gente dia. quer verificar Agora, por que essa criança é mordendo. Todo mundo Também, mordida uma se escola. família com 2 mães, é claro que ele vai morder todo mundo. O quê? Para que você esteja preparado, você precisa estar formado. Então, a gente investe nisso, a rede investe nisso, e a gente precisa passar isso para o responsável. Quando a gente chama esse responsável, senta, conversa, explica todo o processo. A mordida não é um problema, ela é um fato que acontece na educação infantil e que a gente lida dessa forma, através da intervenção. Aqui a gente está para mediar esse tipo de situação. A gente passa credibilidade. Ele passa a confiar em você. Confiando em você, ele deixa o filho mais tranquilo. Ele passa a entender que realmente aconteceu, mas que o profissional estava ali, que ele agiu, que ele interviu. E algumas mães até falam, vai acontecer de novo? Não sabemos. Como vamos saber se vai acontecer de novo ou não? Mas estaremos ali para intervir. Como foi falado, que vocês têm muitas crianças em turma, às vezes 25, às vezes 27, às vezes bebês, né? Temos 25 em sala. Eu queria dizer que, mesmo que se tivéssemos 10, nós não veríamos, com a rapidez necessária, uma criança mordendo a outra. Quer dizer, não é o número de criança que faz a gente não ver as mordidas. Né? Muitas vezes não dá mesmo, porque as crianças são muito ágeis, elas são muito rápidas, elas são intuitivas e elas são comportamento, elas fazem, não é? Então, é uma manifestação da criança,
não é? De alguma maneira, pode ser por frustração, pode ser por exclusão, ela está se sentindo excluída, pode ser por carência afetiva. Tem uma série de razões que levam as crianças a morderem. Geralmente, a mordida é uma comunicação nessa fase. Se ele se aborrece em casa, ele chega na escola e morde. Ele chega na creche já irritadinho. Aí ele morde. Aí morde o brinquedo, se tiver acesso, morde o colega, se for o que está mais perto. Ele está tentando colocar uma série de sentimentos que ele não sabe para fora. E aí, como a gente, enquanto educação, enquanto creche, enquanto profissional, vamos intervir nisso? Oferecendo a eles outros instrumentos. Então, tá muito agitado? Vamos dançar uma coisa mais agitada? Está precisando se colocar, vamos colocar para ele um papel, para ele rabiscar uma tinta, uma coisa onde ele possa estar expressando, estar colocando aquele sentimento de forma bem natural para fora. O que cabe a nós é ter a calma de lidar com a situação. Eu acho que ela colocou muito bem quando ela diz que a gente tem que ensinar para a criança um repertório de comportamentos em que ela vai substituir a mordida. A mordida veio para ficar, isso não tem jeito. Eu acho que ela veio para ficar. E o pior período dela é dos 2, 3 anos. Esse é o clímax, não é, das mordidas. Elas podem a gente pode esperar que elas morderão. Isso não tem jeito. É recorrente, não tem? É recorrente. E em algumas crianças sim, em outras não. Tem umas crianças que são constantemente mordidas e não mordem de volta. Então, assim, parece ser digamos assim, alguma peculiaridade de algumas crianças que ainda, por alguma razão, não aprenderam a reagir mediante tristezas, frustrações e angústias, como outras crianças. E nós temos que estar lá para elas. Gostaria de retomar a questão das reuniões entre os pais e os professores, entre os pais e a equipe da escola, e algumas outras questões que foram colocadas aqui, entendendo a participação dos responsáveis como muito importante, um espaço muito importante também de formação dessa equipe, também de planejamento dessa equipe da escola. Quando os pais, quando a gente falou sobre o envolvimento da família, se é importante, se dá conta, se o trabalho só do professor, só da escola vai dar conta. E a gente aqui, algumas pessoas aqui também disseram um pouco sobre isso, que é um trabalho conjunto. Então, esse encontro entre os pais e os responsáveis, o contato do responsável com o professor quando vai lá buscar o seu filho, o contato da professora, seja através da agenda do aluno, através do bilhetinho que vai para casa, são formas de comunicação também, para além da questão da mordida que a gente está colocando, isso serve para outras situações também na escola. Então, a gente poderia pensar também na participação como um direito do responsável. Não é algo que dá conta dessa situação, mas é um direito e é algo também muito importante para a equipe da escola. A escola só não resolve nenhum problema, Tem que haver uma interação entre a escola e a família, como já foi dito aqui. Se os pais participam ativamente da vida escolar do teu filho, ele vai, não que ele vai aceitar, mas ele vai compreender que certos tipos de situações irão acontecer. Então, ele terá um outro olhar, Ele já não virá com tanta agressividade, com tanta violência. A escola é responsável por resolver determinados problemas, no meu ponto de vista, sim. E um dos problemas é como eu lido com essa comunidade variadíssima de pais. Foi muito legal essas representações aqui, porque nós tivemos uma mãe solteira, que pelo menos estava sozinha, e um casal de mulheres, criando o filho delas, não é? Então, são situações que estão presentes. Nós não podemos virar a cara para isso. E as crianças que mordem não necessariamente são dessas famílias. Porque temos famílias parentais, papai, mamãe e filhinho, e que esse papai e mamãe não se dão bem. Então, assim, essa perspectiva de envolvimento de pais tem que acolher a nossa diversidade. Se você é dessa cor ou desta raça, se você é desta idade ou daquela idade, se você tem um tipo de família ou outro tipo de família, é isso que temos, é isso que está no nosso pratinho. Vamos aprender a lidar com isso.